Olá, tudo bem? Professor Wendel, mais uma aula, no meu canal aí de Geografia, destinada, essas aulas ao Enem, ok? Hoje nós vamos trabalhar um dos temas, mais importantes aí, está entre os mais cobrados, que é a questão agrária no Brasil. E dessa forma nós vamos ver, como é essa questão nos dias de hoje, ou seja, a questão agrária no Brasil atual, beleza? Antes de tudo, lógico que a gente tem que conhecer todo um contexto histórico dessa questão que hoje é uma das mais complexas, em termos de Brasil, pois uma das principais características que nós temos em relação ao nosso espaço agrário é a nossa estrutura fundiária concentrada, que gera aí, grandes conflitos, grandes disputas, entre vários personagens, que nós vamos ver mais adiante, ok? Mas para entendermos, de fato, a questão agrária no Brasil atual, nós temos que ver o histórico dessa questão, ou seja, o histórico da questão agrária no Brasil. Beleza, então começando aí na contextualização do assunto, podemos dizer que os problemas no campo e a concentração fundiária no Brasil tiveram início ainda no período colonial, ok? A partir ali do século XVI, mais precisamente ali a partir da década de 1530, quando ocorre de fato, a colonização efetiva do Brasil, ok? À época, as terras brasileiras eram de propriedade da coroa portuguesa e a sua partilha se deu inicialmente por meio das capitanias hereditárias, que eram doadas a pessoas de confiança da coroa. Além disso, essas propriedades serviam tanto para fins produtivos quanto para o estabelecimento português no Brasil, garantindo assim o domínio sobre o novo território, que faz parte do chamado Novo Mundo, que nada mais é do que o continente americano. Ok, pessoal? Com as capitanias hereditárias, surgiu o sistema de Sesmarias, que funcionava também por doação e deveria ser uma propriedade produtiva, que era o grande objetivo dos portugueses, era fazer do Brasil uma colônia produtiva que atendesse, lógico, seus interesses coloniais, beleza? O que nós vamos ainda compreender sobre a questão aí, desse sistema de Sesmarias? O sistema de Sesmarias ficou em vigor entre os séculos XVI e o século XIX, tendo fim com a proclamação da independência do Brasil em 1822, ok? Entre 1822 e 1850, não havia ainda um instrumento que legislasse, sobre a propriedade de terras no país. Somente, a partir de 1850, que esse quadro vai se alterar com a criação da Lei de Terras de 1850. A partir dessa lei, a única forma de se adquirir propriedades rurais era por meio da compra. Com a Lei de Terras, então, ampliou o processo de concentração de terras no país. Por quê? Com a Lei de Terras, as terras devolutas passavam para o poder do Estado. O Estado que determinava, então, a partir dali, o valor de compra dessas propriedades. E, lógico, essa lei de terras, ela vem o quê? Ela vem dificultar o acesso à terra, principalmente em relação aos imigrantes, a ex-escravos. Pessoas de baixa renda não terão esse acesso, facilitado. Pois a intenção era o quê? Dificultar de fato a posse dessas terras ou a compra dessas terras por pessoas que pudessem servir como mão de obra e não como proprietário de terras, ok? Então, essa lei, ela vai o quê? Representar um marco na questão agrária brasileira por limitar a aquisição de terras a um determinado grupo social
e acentuar dessa forma as desigualdades no campo, ok? E aí vamos em diante, né? Adiante, melhor dizendo. Um século mais tarde, né, já no século XX, na segunda metade do século XX, de forma mais específica, a modernização produtiva no campo, que chamamos então de Revolução Verde, vai ser mediada por políticas governamentais. E essas, né, medidas, elas vão o quê? Causar profundas mudanças na estrutura produtiva do país, ok? Dentro dessa chamada Revolução Verde que ocorre no Brasil, a gente pode, né, acentuar aí um processo de modernização do campo, que corresponde ao quê? A implantação de novas tecnologias e maquinários no processo de produção no meio rural, ok? Belezinha? Isso vai significar o quê, pessoal? Que a evolução das técnicas e dos objetos técnicos vão provocar uma transformação no que se refere ao espaço geográfico agropecuário, ok? Tranquilo. Com esse processo, né, de modernização, lógico que nós vamos identificar algumas vantagens ou desvantagens, né? Uma das principais vantagens do processo de modernização do campo foi o quê? O aumento significativo da produtividade, ok? Incluindo a geração e distribuição de alimentos, né, pelo mundo, pelo Brasil, ok? O que contrariou, por exemplo, perspectivas pessimistas, ok? Que acreditavam em quê, pessoal? Que o crescimento populacional superaria a disponibilidade de recursos. E aí a gente volta no tempo e identificamos uma teoria demográfica chamada de teoria malthusiana, aonde Robert Thomas Malthus defendia o quê? Que a população cresceria num ritmo superior à capacidade de se produzir alimentos, gerando aí fome e miséria num futuro próximo, né? Isso, lógico, lá no século XIX, né? Onde surge essa primeira teoria demográfica criada por Robert Thomas Malthus, economista, né? Religioso, mas felizmente, né? Essa teoria malthusiana ela não vai ser concretizada, pois o que nós estamos vendo é que o campo, né, responsável por produzir alimentos passou por um processo de modernização, aumentando assim a produtividade de alimentos no mundo. Então, essa teoria não se concretizou, ok? Outro lado positivo, né, foi o quê? A menor necessidade de utilização de agrotóxicos nas lavouras, né, em razão da melhoria genética das plantas, embora eles ainda sejam utilizados em larga escala, principalmente no nosso país. O nosso país é um dos países, né, que, vamos dizer assim, lidera a utilização de agrotóxicos, ok? Beleza? E os pontos negativos relacionados ao processo de modernização do campo? A gente pode destacar aí o desemprego estrutural, né, gerado entre os trabalhadores rurais. Houve, né, uma significativa substituição do homem pela máquina nos sistemas de cultivo, né? O que intensificou a prática do êxodo rural. Mas lembrando, tá, pessoal, o êxodo rural, ele não é algo ou uma consequência específica ou somente causado pela modernização do campo, pela mecanização do campo. Outros fatores, né, são responsáveis por esse movimento populacional, né, chamado aí de êxodo rural. A gente tem aí a precariedade, né, das condições de vida no campo, os baixos salários, ok? Outros fatores também relacionados ao desenvolvimento industrial no país. Então, vários fatores são esses que explicam o êxodo rural, o intenso êxodo rural no país, beleza? E não só a questão da mecanização do campo. Por fim, né, podemos destacar como uma desvantagem também da modernização do campo o aumento das áreas de cultivo, né, com um consequente avanço sobre o meio natural. No Brasil, o avanço da fronteira agrícola ou
agropecuária ocasionou o quê? Um avanço no espaço geográfico sobre as áreas naturais, ocasionando a diminuição do ambiente original de vários grupos de vegetação, notadamente o cerrado e a Mata Atlântica. Falando em cerrado, pessoal, a última fronteira agrícola do país, chamada de Matopiba, que pega Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, hoje nós temos a maior fronteira agrícola do mundo. E foi essa fronteira agrícola que se expandiu sobre o Cerrado brasileiro, comprometendo ainda mais esse bioma. Ok? Tranquilo, pessoal? Nessa questão, da questão agrária, brasileira, na atualidade, ok? Nós temos aí alguns atores principais dentro dessa questão agrária. São eles: o próprio Estado, os grandes latifundiários, as agroindústrias, os camponeses, as comunidades tradicionais como os indígenas, os quilombolas e os movimentos sociais e as outras entidades envolvidas nessa questão, ok? E aí temos o quê? Em termos de questão agrária no Brasil, o problema central que permeia o espaço agrário brasileiro é ainda hoje a concentração fundiária, ok? Beleza, pessoal? Grande parte desses latifúndios se encontram em áreas de fronteira agrícola, para onde houve a expansão de monocultivos, principalmente da soja, que é hoje a principal commodity agrícola do país. Outra questão relacionada a esse conteúdo é a reforma agrária. A reforma agrária se encontra no centro da questão agrária brasileira, visando o quê? A desapropriação de latifúndios improdutivos e redistribuição dessas terras. O INCRA, por exemplo, é o responsável pela sua execução, criando assentamentos para alocação de famílias que não possuem terras próprias, e nem condições para sua aquisição. Beleza? Outra questão relacionada a esse tema, a problemática ambiental, ok? A exploração em ritmo acelerado dos recursos naturais e a abertura de novas áreas produtivas por meio de práticas como a da queimada, por exemplo, o desmatamento, tem ganhado também cada vez mais importância e urgência no debate da questão agrária brasileira, ok? Finalizando, pessoal, 3 elementos que você precisa saber sobre os conflitos no campo brasileiro. 1. Os conflitos no campo brasileiro ocorrem principalmente na região norte. 2. Os conflitos no campo brasileiro têm como causa principal a concentração de terras. E 3. Os conflitos no campo brasileiro originam movimentos sociais que buscam a reforma agrária. Tranquilo, pessoal? Prazerzão aí, mais uma aula e até a próxima. Fui!